Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, diz o Senhor. Glória a Deus. Queridos, Deus está neste lugar e Ele vai falar conosco nesta manhã. Eu quero convidar você a ficar comigo até o final e compartilhar esta mensagem. Dá também o teu like neste canal para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se neste canal e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Queridos, estamos em Zacarias 6. E hoje eu quero ler o primeiro verso e o verso de número 15 que encerra este capítulo. Fique comigo, vamos à leitura da palavra de Deus. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. Verso de número 15. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isto acontecerá, e se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor, vosso Deus. Glória a Deus. Queridos, em Zacarias 6, vemos o Senhor Deus falando com o seu servo por meio de visões espirituais. Mais uma vez, precisamos estar atentos, queridos, à voz do Senhor e desenvolver um ótimo relacionamento com Ele. Apenas assim, conseguiremos ter a sensibilidade necessária para entender a sua palavra. É praticamente em todas as visões de Zacarias, nós vemos uma espécie de ritual inicial, em que o profeta levanta os olhos e então vê. Os seus olhos eram chamados a se desviar da perspectiva terrestre e contemplar a celeste. Levante os olhos e vê. Veja, ele diz: levantei os olhos e vi. Parece que o Espírito Santo também está nos convidando a ter esta mesma perspectiva e tirar os nossos olhos das coisas terrenas e voltar os nossos olhos para as coisas do céu. Queridos, apesar do contexto profético e da profundidade da mensagem, não só para Israel, mas para a humanidade de todas as épocas, o privilégio dado a Zacarias é nos ofertado pelo exercício da fé. O desejo de Deus é que todo o seu povo ouça sua voz. E para isso, não precisamos ser um profeta, mas homens e mulheres que, como Zacarias, apreciem levantar os olhos para contemplar as coisas do alto. Oh, queridos, o apóstolo Paulo reforça este pensamento, dizendo aos Colossenses no capítulo 3, dizendo: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Há um chamado de Deus para entendermos a sua vontade. Apesar de ser incerto o significado da 8ª visão, ela começa com um detalhe que faz toda a diferença. Veja, ele diz: os 4 carros saíram dentre 2 montes. O verso 5 diz que os 4 carros são os 4 ventos do céu, que saem aonde estão perante o Senhor de toda a terra. Ou seja, eles saíram da morada do Altíssimo. João também teve uma visão parecida acerca dos cavalos com cores diferentes e dos carros e ventos que são contidos por 4 anjos. Interessante é que a visão de João nos 4 cavaleiros é seguida da visão de 4 ventos, indicando uma ligação entre ambas, e assim como na visão de Zacarias.
Veja que há uma relação profética e simbólica aqui. A ordem dada de percorrer a terra culmina na ordem de fazer repousar o Espírito Santo na terra do norte. Queridos, os recém-chegados de um regime opressor, os remanescentes de Judá, encontraram a oposição e a resistência daqueles que tentavam atrapalhar a reconstrução de Jerusalém e do templo. Mas Deus enviou o seu Espírito para trabalhar no coração de Dário, na terra do norte, e não somente autorizar a reconstrução, como também enviar tudo o que fosse necessário para que a obra fosse completada. Aleluia! Deus está agindo em favor do seu povo. A seguir, o profeta recebe ordens divinas acerca de alguns do povo, mesmo sendo desconhecida a genealogia desses três personagens, Edai, Tobias e Jedaías. Eles representam muito mais do que simples cativos judeus. Mas o significado dos seus nomes indica a forma como Deus sempre teve no controle sobre todo o seu povo. Veja que interessante. Os principais, os úteis e os que têm entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Já o nome de Josué é a forma hebraica para o nome de Jesus. A coroação do sumo sacerdote, nesse capítulo aqui, Josué, é um símbolo do ministério sacerdotal de Cristo, queridos, e do seu reino eterno. Ele aparece como o renovo, é o nosso sumo sacerdote, o nosso único mediador diante de Deus. E também é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você deve olhar para este capítulo e entender que Josué e estes enviados que chegam, eles representam muito mais do que simplesmente o que se diz o texto aqui, porque Josué é um símbolo do Messias e Rei, porque é o único que vai unir os dois ministérios, Rei e sacerdócio em um só. Queridos, o que é mais interessante é que no final ele nos chama atenção para um outro detalhe importante. O ministério dos gentios. Veja, está descrito aqui, o mistério da chamada dos gentios é descrito como aqueles que estão longe. Verso de número 15, como li com os queridos. O Messias veio para unir os judeus e gentios num só propósito, e de fazer parte da igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade de Deus. Olhar para o alto, querido, requer a coragem de aceitar as verdades eternas e perseverar com fé e entendê-las, ainda que demande a nossa própria vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, como diz aqui em Apocalipse capítulo 2, no verso 10. É uma promessa, amados, mas também é um desafio. Aleluia! O desafio de permanecer fiel, mesmo que todos ao seu redor não concordem com a sua fé. É preciso ir até o fim e perseverar. Noé aceitou este desafio e foi salvo. Ele e toda a sua casa. Não foi sem razão que Cristo nos alertou, queridos, que os dias que antecedem a sua vinda serão como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Isto é, estavam todos envolvidos com as coisas deste mundo, que nem perceberam que a porta da arca já havia se fechado. Eis o alerta de Deus para nós nesta manhã. Não desvie os teus olhos dos céus. Estejam atentos, porque a qualquer momento a trombeta vai soar para chamar os salvos para estarem presentes na sua presença, queridos. Queridos, é tempo de erguer os olhos aos céus e clamar pela sua vinda. Aleluia! É tempo de levantarmos os nossos olhos para os céus
e também clamarmos pela nossa vida. Fugir do meio da Babilônia, queridos, e cada um salve a sua própria vida, como disse Jeremias. Deus está prestes a dar a ordem para que os 4 ventos sejam soltos, e você vai precisar estar pronto. Ah, queridos, neste tempo. Mas isso sucederá se diligentemente você buscar ouvir a voz do Senhor, seu Deus. Se então você ouvir a voz daquele que fala contigo, que te chama nesta manhã, ah, querido, então o Senhor irá abençoar você. É uma promessa condicional, queridos, que depende da sua decisão. Todo o céu trabalha para que você olhe na direção certa. Então, pela graça, aleluia, de Deus, decida agora fazer parte dos santos que olham para o céu com um ardente desejo de subir. Aleluia. Ore comigo nesta manhã, para que seja renovado dentro de você o desejo pelas coisas do céu. Querido e eterno Deus, Senhor, eu te glorifico por esta palavra. E eu sei, ó Deus querido, que a qualquer momento virá o juízo sobre toda a terra, assim como o Senhor mostrou a Zacarias, que haveria, Senhor, de exercer juízo através dos teus, ó Senhor, enviados dos céus, carruagens e cavalos, simbolizados por cores, ó Deus, e por ventos, que exerceriam juízos. Por isso eles vêm dos 4 cantos, porque ninguém fugirá do juízo de Deus. Esse juízo, Senhor, virá sobre toda a terra. Mas, ó Deus, há um povo escolhido, selado, ó Deus querido, e marcado para, ó Deus, estar contigo na tua presença, Senhor. Eu te glorifico nesta manhã, ó Deus, por todas as visões, revelações, símbolos que apontavam, Senhor, para o desfecho final. Ó Deus querido, ó Senhor, eu te glorifico, porque o teu Espírito tem nos dado entendimento, Senhor, que melhor é olhar para os céus e entender as revelações e os sinais que o Senhor tem nos dado para estarmos firmes perante o Senhor, porque a qualquer momento, Senhor, há de vir o juízo, a qualquer momento, Senhor, há de vir o chamado para estarmos diante do Senhor, ó Deus, e celebrarmos a nossa vitória. Fica conosco, Senhor, nesta manhã e nos concede a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui pedindo a você que compartilhe essa mensagem e dê o teu like neste canal e inscreva-se ativando o sininho para que você possa ser abençoado a cada manhã. Vem conosco, tem sido uma bênção e Deus certamente irá abençoar você. Eu vou terminar assim. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.